Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Muito bem-vindo à nossa aula de reconhecimento das funções orgânicas. Nessa aula, nós vamos aprender a olhar para a cadeia carbônica e identificar os grupos funcionais e quais as funções que estão aqui presentes. Belezinha? Vamos começar listando os principais grupos funcionais e quais funções que eles podem originar. Vamos lá? Gás nobre, vamos começar pela hidroxila. A hidroxila, que é o OH, ela pode dar origem a três funções diferentes. Se essa hidroxila estiver ligada num carbono saturado, ou seja, um carboninho que só faz simples ligações, nós teremos uma função chamada de álcool, ok? Então nós temos um álcool hidroxila ligado num carbono saturado. Agora, se essa hidroxila estiver ligada em um carbono que faz uma dupla ligação, nós temos uma função chamada de enol. E se nós tivermos a hidroxila ligada diretamente no anel benzênico, nós temos uma função chamada de fenol, ok? Fenol. Agora, nós temos um outro grupo funcional que é a carbonila, ok? Carbonila é C-O. É o carboninho fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. A carbonila, ela pode dar origem a duas funções diferentes. Se a carbonila estiver na extremidade da cadeia, nós teremos um aldeído. Olha só, aldeído está na extremidade da cadeia. C-O na extremidade da cadeia. Agora, se eu tiver a carbonila entre carbonos, no meio da cadeia, eu tenho uma outra função que vai ser chamada de cetona. Então, a cetona, olha só, nós temos, o carboninho entre carbonos. Então, carbonila na extremidade da cadeia, aldeído. Carbonila no meio da cadeia, entre carbonos, nós temos a cetona. Fechou? Agora, se nós juntarmos a carbonila com a hidroxila, nós teremos um grupo funcional chamado de carboxila, ok? A carboxílica é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Então aqui os ácidos carboxílicos têm como grupo funcional a carboxila, que é o C-O-OH. Como aqui o carboninho já está fazendo três ligações, a carboxila só pode estar na extremidade das cadeias, beleza? Agora, eu posso pegar a carboxila e substituir esse hidrogênio aqui por uma cadeia carbônica. Quando eu faço isso, eu tenho uma função chamada de éster, ok? Eu tenho a função éster. Os ésteres são derivados do ácido carboxílico, quando a gente substitui esse hidrogênio por uma cadeia carbônica. Então nós vamos ter aqui esse C-O-O no meio da cadeia. Nós vamos ter carbono de cá, vamos ter carbono aqui depois do oxigênio também. Belezinha? E agora, por último, nós temos o oxigênio entre carbonos. Quando isso acontece, nós temos uma função chamada de éter. Ok? Éter, cuidado para não confundir. Éter é o oxigênio entre carbonos e éster é um derivado do ácido carboxílico. É o C-O-O, né, ligado aqui a uma cadeia carbônica, quando a gente substitui esse hidrogênio por uma cadeia carbônica. Então, essas aqui são as principais funções oxigenadas, que são aquelas que têm oxigênio na cadeia. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Agora, além das funções oxigenadas, nós temos também as funções nitrogenadas, que são aquelas que têm nitrogênio na sua estrutura. A primeira delas é o NH2, é esse grupo funcional aqui, ó, NH2, que nós chamamos de função amina, ok? Essa daqui é a amina. A amina é derivada da amônia. Então, se eu pegar lá a nossa amiga amônia, NH3, e substituir um dos hidrogênios por uma cadeia carbônica, nós vamos ter essa função aqui, que é a função amina, ok?
E é claro que eu posso substituir mais de um nitrogênio da amônia. Eu posso ter essa amina aqui quando eu substituo um, eu posso ter uma amina quando eu substituo dois nitrogênios, ok? Então eu vou ter duas cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio, ou eu ainda posso substituir os três nitrogênios da amônia. E aí eu vou ter isso aqui, ó, tá? Tudo isso é função amina, tá bom? Só que aqui nós temos uma amina monossubstituída, uma dissubstituída e uma trissubstituída. Mas é tudo amina, belezinha? E por último, eu posso pegar aqui a carbonila, ligar ela à nossa amina e ter esse grupo funcional aqui, ó, C+O NH2. Quando eu tenho esse grupo funcional, eu tenho uma função chamada de amida, ok? Amida é o C+O NH2. Tranquilo? E agora, guys, para a gente encerrar essa aula, eu queria chamar a atenção para as propriedades de algumas das funções que nós temos aqui no quadro, como, por exemplo, os ácidos carboxílicos. O próprio nome já diz, ácidos carboxílicos. Essas são substâncias capazes de ionizar esse hidrogênio aqui. Então, o ácido carboxílico, ele é capaz de ionizar e liberar esse hidrogênio aqui na forma de H+, ok? Por isso, então, os ácidos carboxílicos têm caráter ácido. Outra função que é capaz de fazer isso é a função fenol. O fenol também consegue liberar esse hidrogênio aqui na forma de H+. Portanto, os fenóis também têm caráter ácido, tá? Agora, se a gente olhar aqui para a amina ela é derivada da amônia. E o nitrogênio, ele tem um parzinho de elétrons livres aqui. Portanto, a amina também tem esse par de elétrons e ela pode doar esse par de elétrons. E substâncias que doam par de elétrons têm comportamento básico, se a gente lembrar lá da teoria de Lewis. Então, a amônia, ela é uma base de Lewis. Assim sendo, as aminas também vão ter comportamento básico. Elas também serão bases de Lewis, tá ok? Então, ácido carboxílico tem caráter ácido, fenol também tem caráter ácido, enquanto as aminas vão ter caráter básico, por ter par de elétron disponível e ser capaz de doar esse par de elétron. Tranquilo? Com isso, nós encerramos a nossa aula de reconhecimento das funções orgânicas. Ah, calma, né? Olha, eu até deixei aqui o composto. Vamos dar uma olhada, isso aqui até estava esquecendo. Olha só, nós podemos olhar para essa cadeia aqui e treinar o que a gente acabou de fazer. Lembra que eu falei que o grande lance do reconhecimento das funções orgânicas é olhar para a cadeia e identificar as funções que estão ali presentes? Então, pausa o seu vídeo e fala para mim quais são as funções que estão presentes aqui nessa cadeia. Vai, pausa aí, eu espero. E aí, pronto? Olha só, então vamos lá. Nós temos aqui, olha, uma carbonila, C+O, lembra? Cada vértice é um carbono. C+O entre carbonos, nós temos a função cetona. Então aqui, ó, nós temos uma cetona, ok? O que mais? Olha só, nós temos uma hidroxila e essa hidroxila está ligada direto no anel benzênico. Então aqui nós temos a função fenol. Aqui nós temos o NH2, que é a nossa função amina. E por último nós temos o C+O-OH, que é a nossa função ácido carboxílico. Então, nesse composto que está aqui na tela, que está aqui no quadro, nós temos 4 funções: a função cetona, a função amina, a função fenol e a função ácido carboxílico. É só isso, é muito fácil, é um ponto garantido na sua prova. Olhar para a cadeia e identificar as funções que estão ali presentes. Beleza? Então, um grande abraço e vejo você na nossa próxima aula. Reage!